Boa noite, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Vamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar, nosso trabalho simples, feito de coração, para entrarmos em comunicação com nossos guias e mentores, receber em nossa casa nossos espíritos familiares, nossos irmãos do astral que vêm nos ajudar, limpar o nosso lar, encaminhar entidades, nos dar forças, saúde e tudo aquilo que a gente precisa para estarmos aqui na Terra, da melhor maneira possível. Agradeço a todos os presentes e vamos então dar início ao nosso trabalho. Lembrando, tenho que sempre dizer, lembrando que a participação implica na tua autorização para que a gente possa divulgar esse nosso evangelho nas redes sociais também. Gratidão e vamos então dar início. Elevando nosso pensamento, nos conectando com nossa egrégora e vamos agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, e a Jesus, nosso Guia Supremo, pela oportunidade dessa reunião que realizamos no dia de hoje, buscando o encontro e a comunhão com nossos guias espirituais, para que possamos receber as mensagens do outro lado da vida, daqueles que nos esperam, daqueles que nos alimentam emocionalmente, energeticamente, para estarmos aqui, daqueles que trabalharam tanto para que pudéssemos ter a oportunidade da reencarnação e nos ajudam diariamente a ultrapassarmos as barreiras e dificuldades para que possamos fazer o crescimento necessário. Gratidão a todos os que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. E vamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar. Gratidão, que assim seja. Alguém tem algum livro em mente? Um ou dois? Um, E qual a página? 77. Qual? 77. 77. Hum. Mensagem 31 do livro Fonte Viva. Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo. Há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhe foi confiada a benção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. A mensagem é clara de hoje, não é? A mensagem vem de encontro àquilo que já sabemos. Quando o sol brilha, a luz atinge primeiro a ele mesmo, porque vem de dentro dele. Assim também o espírito. Quando trabalhamos em favor da luz, quando trabalhamos sob as diretrizes do Mestre Jesus, estamos emitindo a luz do Evangelho.
estamos brilhando. E aqueles que brilham são os primeiros a serem iluminados. Tudo bem que fazemos, todas as ações que desempenhamos, os sentimentos, os pensamentos, tudo aquilo que emitimos, somos os primeiros a receber. Importa então saber o que cada um de nós está a emitir nesse momento. O que cada um de nós costuma emitir diariamente. Porque aquilo que emitimos é aquilo que vamos receber. O mundo à nossa volta é governado por forças de atração e repulsão. Atrai aquilo que é igual e repele aquilo que é diferente. Essa é a lei espiritual, essa é a lei energética. Portanto, as sintonias que tecemos são a nossa armadilha ou a nossa casa. Aí depende daquilo que estamos a emitir. Todos nós devemos fazer essa avaliação constantemente, diariamente. E sempre que percebermos que estamos a vibrar em frequências inferiores, é importante que possamos travar o processo, que possamos escolher com calma, com segurança, com acerto, o caminho mais agradável a Deus. O caminho que, na verdade, é o melhor para nós. E essa distinção é muito importante que a gente faça. A compreensão de que o melhor caminho para o nosso crescimento é o caminho da luz. Ele apresenta desafios? Com certeza. Há dificuldades a superar? Muitas. Há esforço a ser desempenhado nas tarefas? Constantemente. Entretanto, o resultado é aquilo que é realmente importante, porque a dificuldade, o esforço, as tristezas, o desencanto, tudo isso faz parte da vida do encarnado, em qualquer setor em que ele se encontre. Por mais endinheirado, por mais saudável, por mais bonito, tudo aquilo que a gente vê agora como vantagens na Terra não isenta a pessoa de enfrentar essas dificuldades, essa dor, esse sofrimento, essa desilusão, porque todas essas coisas fazem parte daquilo que é necessário vivermos aqui na Terra. Isso não é de forma aleatória, com certeza. Tudo aquilo que recebemos vem de encontro àquilo que semeamos no passado. E se não foi nesta vida, vem de outras vidas em que semeamos outras coisas. E quando recebemos aquilo que plantamos no passado, as energias, as frequências, as sintonizações que fizemos em outras épocas, então conseguiremos perceber a consequência de cada coisa. Somente assim podemos aprender. Se não percebemos que aquilo que fazemos tem consequências, como podemos melhorar? É necessário que a gente perceba as consequências naturais de nossas escolhas, para que a gente possa crescer acertadamente, para que a gente possa continuar a evoluir no caminho da luz. Agora, cada um há de escolher a sua rota. Podemos passar longo tempo nos caminhos mais trevosos, mais complexos, muitas vezes cercados de prazeres ficciosos, mas são caminhos que, infelizmente, não nos trazem evolução espiritual. Pelo contrário, muitas vezes nos levam a assumir compromissos e dívidas com a lei e com nossos companheiros de jornada por muitas vidas ainda. Por outro lado, se buscamos o equilíbrio das emoções, combate dos vícios interiores,
a iluminação de nossos pensamentos, sentimentos e ações, tudo isso vai nos facilitar a jornada. Entraremos por um caminho mais calmo, mais tranquilo, mais acertado, e principalmente por um caminho que verdadeiramente eleva o nosso espírito, eleva a nossa alma, que nos transforma para melhor, que nos ajuda a descobrir a nossa melhor parte e a transformarmos naquilo que precisamos fazer, que precisamos ser. Uma imagem baseada à semelhança de Cristo. Façamos isso todos os dias, avaliando continuamente qual é a nossa sementeira no momento. Porque aquilo que plantamos será, sem dúvida, aquilo que colheremos mais tarde. Gratidão. Alguém quer comentar a mensagem de hoje? Eu gostava de comentar do Luciano. Sim. Quando o Luciano estava aqui a comentar o Evangelho de Lardouxo, veio muitas coisas à mente e uma delas foi que tudo aquilo que está sendo instruído pela palavra de Deus, de Cristo, e nós hoje estamos a fazer isto aqui, não deve ficar só para si, deve compartilhar todas essas coisas que nós aprendemos aqui hoje, que são maravilhosas, com todos os outros que nós compartilhamos diversas coisas da nossa vida. Porque estas coisas de Jesus e de Cristo, de Deus, são maravilhosas para ficar só dentro de nós. Temos que as levar a outras pessoas a conhecer. Eh, Deus mesmo disse que de Deus não se mofa, não é? Ou não se faz pouco. Por isso, nós devemos usar estas coisas para fortificar a relação entre pessoas, entre famílias, mesmo entre nós colegas de trabalho, porque Jesus, quando esteve na terra, ele disse: Eu plantei, não é? Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que quem não é quem planta aqui alguma coisa, nem o carrega, mas é Deus que faz o crescimento. Mas se nós, que estamos a receber este conhecimento agora aqui, no Evangelho, todas as semanas, não o fizermos chegar a mais alguém, não somos dignos de ser seguidores de Jesus. O Senhor mesmo diz na luz que a luz do mundo é Ele, não é? E quem segue Ele não andará jamais nas trevas. Não é que nós não existimos ou não passamos por dificuldades aqui no mundo onde nós vivemos. Todos nós passamos. Mesmo aqueles que são escolhidos, que é assim que se fala, não é? Os escolhidos têm várias dificuldades no seu dia a dia. Nós podemos olhar para elas como sendo das trevas, mas terá, mesmo assim, terá uma luz interior na sua vida que só Jesus é que pode nos dar. E estas breves palavras que ele falou, façamos ao Senhor aquilo que ele mandou, para nós esperarmos de receber o que ele prometeu, não é? Sermos a luz do mundo, porque ele também foi. E fazermos disso na nossa vida diária algo especial. E algo especial é levar a outra pessoa a conhecer este Jesus que nós conhecemos, um ser de compaixão, que sofreu, que deu cura a cegos, a doenças e enfermas que existiam naquela altura. Ele foi um grande exemplo que nós devemos seguir, mesmo de olhos fechados. Além de ele ser um filho do homem, não é? É assim chamado, mas ele é o filho do Deus vivente. Portanto, é um ser especial no qual nós fazemos a decisão de tomar rumo na nossa vida
rumo daqueles passos que ele deixou aqui na Terra, para que todo aquele que quiser seguir as Cristo o faça também. Mas jamais esqueçamos de não guardar só este, que recebemos esse alimento espiritual só para nós, divulgar a outros. E isso podemos partilhar, por exemplo, o Evangelho do Lar com outras pessoas que não puderam estar aqui presentes hoje, porque é um bem maior. Era isso que eu gostava de deixar aqui. Gratidão. Gratidão. Mais alguém? Não? Ok. Vamos então fazer a nossa oração. Vamos então elevar o nosso pensamento e vamos iniciar, como de costume, aplicando tratamentos solares para todos aqueles que vão receber, neste momento, o nosso socorro, a nossa ajuda, juntamente com nossos guias, mentores e toda a equipe de trabalhadores do plano astral que nos auxiliam. Vamos enquadrar em mercados de tratamento todos os encarnados e desencarnados que vão receber tratamento neste momento, em alfa, beta, gama, delta, epsilon. E vamos fazer então uma solária flor da vida, obviamente coletiva, onde vamos colocar aqui alguns tratamentos. Vamos colocar anxiety e depressio, pela ansiedade e depressão, energia apurado para limpeza, chakra balance, para equilíbrio dos chakras, energize, para energização, Sirmita para proteção, solária setenária, solária dos cristais arcturianos, máquina anti-inflamatória, de regeneração, de transmutação, de andaras, alegria de viver, perdão kármico e escudo de proteção solares. Solares cristal para cancro, enxaqueca, gripes e resfriados, cura de ferimentos e cortes, um pré-operatório também, e vamos colocar pós-operatório juntamente com isso, para quem precisar. Solar contra a melancolia e proteção espiritual. Vamos colocar escuro cósmico, proteção magnética, consciência e compaixão multidimensional, libertação da matriz e ascensão crística, descodificação da consciência, encontro divino com Jesus, ninho de luz materno para relacionamento familiar, amor familiar para a família, cura física e cirurgia astral, transmutação da sombra interior, solar é dos 15 chakras, solar de desativação de gatilhos, desativação de gatilhos de negatividade,
luz branca, violeta, rosa, roxo, azul e amarelo. Laranja também. E vamos complementar o nosso tratamento solares com as nossas orações, agradecendo ao Nosso Senhor todo o apoio que é fornecido aos nossos familiares, dando-nos de luz, paz, tranquilidade, saúde, prosperidade, felicidade, equilíbrio e harmonia, pelo despertar da compaixão, pelo despertar da espiritualidade em seus corações, agradecendo o manto de cura aplicado aos nossos irmãos que estão doentes, em casa, nos lares, nos hospitais, alguns graves, alguns terminais, que o manto de cura do Nosso Senhor cubra todos, trazendo paz, harmonia, equilíbrio e a cura, sempre que possível, dentro da necessidade e merecimento de cada um, e que seja aproveitada a oportunidade da doença para a evolução espiritual. Agradecemos o socorro e proteção a nossos idosos, nossas crianças, espíritos em preparação para o retorno à pátria espiritual e outros tantos em preparação para reiniciarem uma nova vida, uma nova encarnação. Também agradecemos o socorro oferecido a todos aqueles que se encontram perdidos nas trevas, que se encontram perdidos praticando o mal, quebrando as leis divinas, ignorando as consequências de seus atos, pensamentos, sentimentos. Sua consciência seja despertada continuamente para que possam endireitar os seus caminhos. E agradecemos também todo o apoio oferecido a todos aqueles que possamos nos ter esquecido de mencionar aqui, encarnados e desencarnados, que se encontram em necessidade, em sofrimento, precisam da ajuda, do socorro de nossos irmãos do astral. Gratidão pela contínua ajuda e por todo o esforço que é dedicado a ajudar a todos nós. Gratidão, 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 que assim seja. O infinito liga, enviando esta solária que se multiplica por todos aqueles que vão receber esse tratamento, encarnados e desencarnados, envolvendo a cada um individualmente e ativando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fixar com azul celeste e fazer o corte energético. Gratidão. E vamos agora, então, dedicar alguns minutos à nossa oração pessoal, orando por nós próprios, porque nós também merecemos, não é?
Vamos encerrando a nossa oração pessoal, retornando ao momento presente. E vou pedir então que alguém possa fazer a oração de encerramento de hoje. Quem pode ser? Não lembro quem foi a última pessoa. Faz a Carmo? Faz. Ok. Agradecemos ao Divino Pai, nosso Criador, pela possibilidade de evolução que nos é dada. Agradecemos a Jesus todos os ensinamentos que nos deixou para que consigamos chegar ao Pai. Agradecemos a todos os seres de luz que nos acompanham e que nos orientam. Gratidão por este Evangelho, por esta partilha. Gratidão sempre. Muito bem, que assim seja. Ok, muito bem. Temos então agora a nossa aguinha energizada pelos nossos irmãos espirituais, aqui para fortalecer a nossa saúde. Chegamos então ao fim do nosso evangelho. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo fim de noite, ótimo fim de semana e nos vemos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Gratidão e boa noite. Boa noite. Gratidão, Boa boa noite a noite. todos. Obrigado. Bom Boa fim de noite, boa semana. noite. Gratidão. Boa noite. Boa noite.